Feliz sábado para vocês, meus amigos. Feliz sábado. Traduzindo para vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na igreja, para esse dia tão especial. Apenas, acho que você me confundiu com meu primo, que é André Luiz Luz, mas eu sou o Adriano Luz. Pastor Adriano, mas obrigado mesmo assim, eu nunca vou esquecer o seu nome, tá, Richarlison? Obrigado. Que bom que a gente está junto aqui. Obrigado, Richard. Eu peço licença a toda a igreja, porque a reflexão de hoje não vai ser uma reflexão teologicamente elaborada, para que todos possamos sair daqui com um conteúdo espetacular, fantástico, daquilo que a Bíblia coloca, relacionado ao grego, hebraico, e saindo daqui com um sermão que parece que foi feito por um professor de teologia. Eu peço licença para que eu possa hoje pregar para aquele que é o meu público específico nessa manhã, que são as nossas crianças. Mas Jesus o tempo todo também fazia isso. Muitos dos sermões que ele pregava era de uma qualidade espetacular, mas de uma linguagem, de uma maneira compreensível a todos aqueles que estavam ouvindo ao que ele dizia. Por isso as crianças cercavam Jesus, por isso as crianças sempre estavam ao seu redor. E muitas vezes ele pedia licença para os discípulos, para a multidão, e falavam: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E aquilo que ele dizia para as crianças, na verdade era um recado para todos os adultos que também estavam ali. Muitas vezes ele dizia: está vendo? Se você não for com uma dessas crianças, você não terá parte comigo aonde? No reino dos céus. Ele ensinava as crianças, mas era um recado claro para todos os adultos. A palavra de Deus é assim, ela atinge todos os corações e ela coloca a mensagem própria, de acordo com o tema, o dia e o momento, para que todos possam aprender. A igreja é feita para todos os adultos, mas é feita para as crianças. Elas têm que ter prazer de vir à igreja, de querer estar aqui, de ser um ambiente onde elas possam ter liberdade para entender quem é esse Deus. Muitas vezes fazemos aquilo que fazemos e devemos fazer com nossos filhos. Apresentamos o Deus para eles de maneira mastigada, como um passarinho que mastiga comida para entregar na boca dos seus filhotes. Aquela comida já digerida, para que ele possa de maneira mais fácil absorver todo aquele conteúdo. Quem é Deus? Qual o tamanho dele? Perguntou um garoto com o pai no carro, levando ele para a escola. E então, o pai, agora o que responde? Qual o tamanho de Deus? Perguntou o garoto. Aí ele falou: filho, está vendo aquele avião lá em cima que está passando agora? O garoto então colocou a cabeça assim perto do para-brisa para enxergar bem. Ali estava passando um grande avião e ele olhou para cima assim e falou: que tamanho aquele avião? Eu falei: é pequeno. Ok, tá certo. E o pai continuou indo no caminho até a escola. Ele passou perto do aeroporto, ele resolveu entrar. E nisso agora aqueles aviões 747 descendo, Airbus 300 e descendo no aeroporto, quando o avião passou por cima do carro. Ele falou: filho, que tamanho é esse avião? É enorme. Você percebe? Depende da distância que você está dele, é o tamanho que ele tem para você. Depende da distância que você está de Deus, é o tamanho que ele tem para você nessa manhã. Qual a distância que você está dele? Qual é a distância que você está desse Deus que você acredita, que você tem passado para os seus filhos? Qual o tamanho que ele tem para você, para que esse tamanho seja da maneira adequada, entregue ao seu filho, o tamanho desse Deus ao qual você acredita? Porque o tamanho do Deus que você acredita será também o tamanho que ele vai ver. A maneira que você apresentar para ele será a maneira que ele vai enxergar o Deus que você apresenta. Mas a gente apresenta para as crianças e falamos de Deus como ele é, o que ele faz, e tentamos traduzir da melhor maneira. Mas essas crianças crescem, e esse Deus que entregamos para ela nessa idade já não serve mais para ela no sentido de compreensão, porque agora a mente dela se expandiu e ele começa agora a buscar esse Deus com os seus próprios argumentos,
com seus próprios questionamentos, buscando um Deus que se encaixe no tamanho da visão que Ele tem da vida, do mundo, das coisas. E às vezes nos irritamos com os adolescentes ou com os jovens, porque eles já não enxergam mais como enxergavam antes, agora eles veem diferente e questionam e perguntam isso. De repente não estamos prontos para responder. Nós temos que ser como servos, que estão o tempo todo prontos a entregar para eles aquilo que melhor podemos fazer. E eu quero aqui tentar traduzir em pouco tempo, e eu prometo não me avançar com o tempo. Não adianta eu pregar aqui 45 minutos, 1 hora. Não é o tempo que vai fazer com que você saia daqui com a mensagem, mas o conteúdo que existe na palavra de Deus. Amém? Vamos tentar fazer do tempo que temos um tempo útil, agradável, proveitoso para compreendermos da sua palavra. E para que possamos fazer isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, é um texto conhecido. E a gente vai tratar ele de uma maneira peculiar. Aqui você conhece muito bem essa história. Nós devemos sempre ensinar as crianças a servirem, a serem pequenos servos, e nós também devemos ser esses servos. Às vezes gostamos muito de sermos servidos. Quem não gosta de ir para um bom hotel e ser servido no café da manhã? De ir para um local onde você é bem tratado, e quando não somos rápidos em fazer os devidos questionamentos, a discutir, a brigar, ou de repente fazer as observações, as ponderações. Às vezes viemos à igreja no sentido de sermos servidos com um bom culto, com uma boa pregação, e quando não o somos, voltamos para o almoço e almoçamos o pregador, ou o serviço que foi oferecido, ou a maneira que foi cantada a música, e somos muito ávidos em ver os detalhes que não deram certo. Mas nós devemos ter um espírito de serviço, de servir a nossa comunidade, de servir aqueles que estão ao nosso redor, de servir a comunidade que está ao redor da nossa comunidade religiosa. E é esse serviço, essa prontidão que devemos ensinar aos pequenos, que devemos ensinar aos aventureiros, que devemos ensinar àqueles que estão ao nosso redor, que estão com a mente aberta para aprender e aprendem daqueles que estão mais próximos, daqueles que são a sua referência, quer seja aqui, quer seja no lar, quer seja na escola. Quando a gente abre essa Bíblia, a gente percebe que a vitória desse garoto não estava naquilo que ele foi preparado para esse momento. Ele não era um guerreiro, mas ele era um servo. Para ilustrar esse momento, quero mostrar um pequeno vídeo que ele vai preparar para mim aí, que é dos aventureiros, que está ali, antes de você soltar. É a história de um cachorro que era cego. Ele teve problemas na visão e ficou cego. Então, as vistas esbranquiçadas. E Terfel era o nome desse cachorro, e lá do Reino Unido. E então houve uma comoção, houve reportagens, porque um gato e ele não queria mais sair do cesto. Ele ficava agora dentado no cestinho dele, ele não saía mais do lugar, ele não ia passear em lugar nenhum, porque ele batia a cabeça, ele trombava nos móveis, ele se debatia na casa toda, ele nem ia para fora mais, ele começava a ficar depressivo dentro de casa. Então agora a mulher, a dona do cachorro, resolveu ter um gato. E esse gato então, na casa, começou a mexer com esse cachorro, e a brincar com ele, e fazer com que ele saísse da sua zona de conforto. E o gato então agora começou a ensinar o cachorro a sair do cesto e a passear pela casa e a passear pelo jardim em volta da casa, guiando o cachorro que era cego. Solta o vídeo. But even more astonishing was when Pudditat decided to take on the role of guide cat to blind Turville. I think Pudditat must have realised that Turville was a bit vulnerable. He just seemed to know that there was a need there somehow. Turville is much more confident when Pudditat's around. He relies on him to get around and avoid bumping into things.
Often when they're out, they're nose to tail, with Puditat in the lead and Turble following him. It is lovely to see, especially when you're used to dogs chasing cats. But I don't think I've ever seen one that have got on quite as well as these two, and have relied upon each other in that same way. E agora então o cachorro ganha uma nova visão através do serviço do seu amigo gato. Quando diríamos que um gato e um cachorro podem ser amigos? Assim como podemos dizer de qualquer nação, não importa a condição, situação que ela tem, ou seja, no texto de 1 Samuel, capítulo 17, no grande desafio de Golias, entre Davi e Golias, você encontra uma questão importante. Quem era o pequeno Davi? Quem era esse menino? Ele era um guerreiro? Não. Ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Ele servia as suas ovelhas. Ele foi criado para isso. E de repente, por isso, ele foi o grande rei que todos conhecemos. Capítulo 17. Antes disso ainda, quando no capítulo 17 mesmo, fica mais fácil. Aqui, quando juntaram os filisteus, verso 1, e suas tropas para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte, do outro lado da Quém, entre eles o vale. Então, crianças, entenda, eram dois exércitos, um de um lado e outro lado, na outra montanha, e no meio tinha o quê? Um vale. Essa era a cena. De um lado, o exército de Deus, do outro lado, os filisteus, e no meio, o vale. E agora, a cena que vocês conhecem muito bem. Então, verso 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Traduzindo rapidamente aqui nos cálculos, em torno de 2,97 metros. Uau! Tinha quase 3 metros de altura. Tem alguém aqui com 3 metros? Não. 2. Com 2. Estatura média, né? E então trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, em torno de 57 quilos. O peso da couraça, mais pesado que um saco de cimento. É o que ele tinha no peito. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Só a ponta da lança pesava em torno de 7 quilos. 7 quilos. A ponta da lança dele. Fora a lança toda. E ainda, aí é fácil, né? Um homem de quase 3 metros, capacete, couraça, lança, tudo. E na frente dele ia um coitado de um escudeiro, que ia carregando o escudo de Golias. Aí fica fácil para a guerra, não? O camarada vai na frente ali, é o primeiro que se lasca, aquele que está na frente. Ele com o escudo, levando tudo e defendendo, não ele, mas tem que defender o outro. Ele pode levar, mas desde que defenda o grande, está bom. E do outro lado, aí então vocês conhecem toda a circunstância que ocorreu ali. Parou, verso 8, e chamou as tropas de Israel e disse para eles que formávamos uma linha de batalha. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? E ele aqui se refere a servos de Saul, como se Saul era servo de Deus, então todos eram.
Vocês não são servos de Deus, esse Deus que vocês conhecem, nós filisteus, e vocês servos de Saul, então escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servirão. A questão era, quem ia servir quem? Quem seria escravo de quem? Estava montado o octógono. A luta estava pronta. De um lado um exército, de outro, mas apenas um guerreiro de um lado, lutando com outro de outro lado. Verso 11, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e ficaram com medo. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui tem medo ou não? Não tem medo de nada? Nada. Que é isso? Nada. Tem certeza absoluta? Tá nem barata. Tem nojo, né? Barata não tem medo, tem nojo. É nojento. Tem medo do quê? De escuro. Tem medo de nada. Você tem medo de quê? De escuro. É. Tem medo de palhaço? Eu também. Eu também tenho medo de palhaço. É verdade, eu sempre tive medo de palhaço quando criança. Agora imagine um palhaço de 3 metros de altura. Com escudo, com espada, com tudo diante dele. O povo de Israel ficou com medo, porque eles perderam a confiança de quem eles eram. E aí então agora entra a história de Davi. Quem era Davi? Davi era filho daquele Efrateu de Belém, verso 12, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado entre os homens. E aqui então foi apresentado os filhos, e apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, era o mais novinho, era o mais pequeno, era o menor. Minha esposa fala mais pequeno, eu brinco com ela. Era o menor. Fala, mas é assim que a gente fala com crianças. Era o menor. Davi era o mais moço entre os 3, e esses seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, leve uma quantidade, um éfa de trigo tostado, e esses 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento, e para os teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os para o comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se eles estão bem, e trarás uma prova de como passam lá. Davi, então, ele pegou queijo, pão, trigo, e levou para a tropa e para os seus irmãos e para o comandante. Quando ele chega lá, bem na hora que ele chega para entregar tudo aquilo, diz o texto na sequência agora, que Davi, verso 22, deixando que trouxe aos cuidados do guarda da bagagem, correu até a batalha para ver o que estava acontecendo. Imagine um garoto que estava lá, 2 exércitos, ele queria ver tudo o que estava acontecendo, curioso. Ele queria saber como é que eram as coisas, ele ficava em casa lá cuidando das ovelhas. Ele não era um guerreiro, ele era um servo. E agora então ele está no meio do campo de batalha, ele deixa tudo e sai correndo, deixa eu ver lá como é que está o negócio. E quando ele chega para ver um exército de um lado, um exército do outro, ele achou que ia ter briga, ele achou que ia ter guerra, ele achou que a coisa ia acontecer. Mas quando ele olha para aquilo, não tinha nada. Um povo de um lado e um povo do outro. A guerra não estava acontecendo. O que acontece na visão dele, quando ele está observando aquilo, é que os seus irmãos e o exército que estava lá estavam morrendo de medo. Tremiam as pernas de medo. E ele olha para trás e ouve a voz então daquele gigante Golias, de 3 metros de altura.
batendo no peito e falando: quem de vocês vai brigar comigo? E então, Davi olha para aquilo lá, e ele fica o quê? Com medo? Não. Porque ele era um aventureiro, ele não ficou com medo igual vocês não têm medo, não é isso? Só se fosse um palhaço, né? Deixando Davi, e ainda Davi a falar com eles, verso 23, eis que vinha subindo os exércitos do filisteu, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é esse? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a indignação daquele pequeno jovem que era servo. Ele fala com um ar de indignação quando ele ouve aquela cena e vê aquela cena. Quando ele vê aquela cena e todos com medo, ele olha para aquilo: o que darão, o que farão para aquele que desafiar esse homem? Quem é esse incircunciso miserável? Indignado. Quem é esse aí incircunciso? Ele está, não vou dizer xingando, mas ele está falando: quem é esse daí desqualificado? Porque ele não é circuncidado como os filhos de Deus para afrontar o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é para desafiar o povo de Deus? Quem eles pensam que são para desafiar os filhos de Deus? Não é? Vocês não podem temer, porque vocês são filhos do Deus vivo. Vocês entendem isso? Vocês são filhos do Deus vivo. E aqui então agora, nessa cena toda, eles respondem, e o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo a Eliabe e seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e diz: por que desceste aqui? E ficaram chateados com seu irmão. Davi então, ele se propõe a brigar com Golias, e a cena é bem clara, vocês conhecem muito bem, está na sequência dos textos. Aquele jovem garoto falou: eu vou lutar contra Golias. Então o rei Saul, ouvindo aquilo, traz ele para junto do rei, e o rei coloca então agora a sua armadura sobre ele, dá a sua espada na mão dele, entrega o capacete na mão dele, entrega toda a roupa na mão dele, fala: agora vai lá lutar, fica à vontade. E ele começa a andar com aquele negócio, é muito pesado para ele. A armadura é pesada, o capacete é pesado, ele é um garoto, ele não é um guerreiro. Ele é um servo, ele não é um guerreiro. Então ele começa a andar meio desajeitado, aquilo é pesado demais, e ele fala: eu não quero isso aqui. Tira tudo e arranca tudo. Eita cabra macho. Não é não? Eu não vou com isso daqui, eu não quero espada, eu não quero escudo, eu não quero nada. Eu só preciso das coisas que eu uso como pastor de ovelhas, como servo. Para espantar, às vezes, os lobos, para espantar os predadores dos meus animais. E olha só aquilo que ele diz. Verso 36. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus do exército vivo. Então o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor está contigo. Davi não era preparado para ser um guerreiro, mas ele era preparado para ser um servo de Deus. Você de repente não é feito e preparado para ser um guerreiro, para lutar as batalhas da sua vida, mas você é preparado para ser um servo de Deus e ter o Deus da batalha ao seu lado. Independente do que você esteja passando, no trabalho, no casamento, na vida, na educação dos filhos, em casa, na escola. De repente você está lá na escola
e tem um garoto mais velho, ou uma garota mais velha, maior, que vive mexendo com você, que vive brigando com você, que vive incomodando você, dando um cascudo em você, fiquem tranquilos, porque vocês são filhos do Deus vivo. Orem por ele. Vocês têm que usar as ferramentas de um servo de Deus e não de um guerreiro. Não adianta ir para a luta com ele. O que adianta é você ser um servo que ora por ele. E Deus há de tomar as suas atitudes. Amém? Aqui, então Davi, que não era um guerreiro preparado para a luta, não usa armas, não usava couraça, capacete, espada nem nada. Ele usou aquilo que ele conhecia. E aquilo que conhecia foi suficiente para ele. E vocês conhecem muito bem a história. Então foram para a luta. Golias olhou para ele e falou: você é muito pequeno, eu esmago você com um pé. E ele falou: então venha. E Davi então sai correndo. Ele não anda, ele sai correndo em direção a Golias. E então na luta, vocês conhecem muito bem, ele girou a pedra na sua funda, e essa pedra acertou então aonde não estava protegido com o capacete, e aquele gigante caiu, e Davi o matou. Uma das maiores batalhas que a Bíblia coloca de duelos entre dois indivíduos. A nossa maior batalha não são gigantes físicos, pessoas, mas são as circunstâncias que estão diante de nós. Às vezes você olha para aquilo e fala: que tamanho tem esse problema? Depende da distância que você está do Deus vivo. Porque quanto mais perto desse Deus, maior ele é e menor serão esses problemas. Dependendo do tempo que você tem com ele, maior é esse Deus e menor são esses problemas. Ali, Davi, que era um servo, que era um garoto, que não tinha habilidades além daquilo que ele conhecia para pastorear ovelhas, derrotou e foi protagonista da maior batalha colocada na Bíblia entre dois indivíduos. A sua vitória não está nas suas habilidades pessoais. A sua vitória não está naquilo que você sabe fazer de melhor. Não está na quantidade de dinheiro que você tem ou naquilo que você não tem. Não está na capacidade intelectual de cada um dos filhos de Deus aqui nessa igreja. A sua vitória está na proximidade que você tem do Deus vivo que está ao seu lado. Ali está garantida a sua vitória nas batalhas da vida que você tem. Assim como o pequeno servo Davi. A vitória de uma igreja, ela não está intimamente relacionada com a qualidade, o tamanho do culto, com o tamanho da frente, com a preparação das coisas visuais, externas. A vitória de uma igreja está na unidade de uma igreja que está pronta a servir. Quando essa igreja se propõe a servir, a vitória dessa igreja está garantida em Cristo Jesus. Eu quero chamar aqui os meus dois aventureiros que estavam comigo aqui na frente. Onde eles estão? Vem para cá. A Giovana e o Benjamin. Por favor, venham aqui à frente. Alguém pode tirar esse púlpito para mim aqui, de acrílico pequeno? Obrigado. Segura aqui. Isso, a Giovana também. Na ponta com ele, pode segurar. Isso, pode ir para lá. Calma, vamos ver se libera toda a corda aqui, ó. Tá vendo aqui? Pode ir para lá. Me dá a corda aí. Isso. Vocês estão fortes, hein? O que você está comendo, Benjamin? Isso. Vem mais para cá um pouquinho. Vem mais para cá. Mais para cá. Tá bom, tá bom. Chega. Tá ótimo. Dois aventureiros. Tá firme aí? Segura firme aí. Deixa eu ver. Tá. Agora eu quero 3 homens grandes, fortes.
Já gostei da voz. Vem para cá. A voz grave. O senhor mesmo. Quem mais? Eu quero 3. Mas 3 camaradas criados no fubá. Isso. Isso. Tem mais um aqui. Quero mais um aqui desse lado aqui, ó. Tem mais um não? Quando eu digo homem forte, aí já diminui a quantidade. Obrigado. Você representa muito bem. Tá aí, um homem forte, porque forte na decisão de vir aqui ajudar também, né? Deixa eu ver aqui. Você tá firme aí? É? Não pega assim não, pega assim, ó. Isso, melhor. Muito bem. Então aqui, ó, eu vou dizer, aqui são 2 aventureiros, ok? Aquilo que a gente tem mais de precioso na igreja, certo? 2 pequenos aventureiros. Aqui, desse outro lado, representando, ok? Não são, mas apenas representativamente. Estão aquilo que às vezes arrasta ou tenta arrastar as nossas crianças para fora da igreja. As más influências, pornografia na internet, aquilo que tenta tirar os nossos filhos, as amizades, más influências, coisas desse tipo. Agora eu quero ver. Você está pronto aí? Pronto ou não, Giovanni? Giovanni, você tem que dar um jeito aí, Giovanni. Você, ó, Benjamin. Está equilibrado aqui a brincadeira ou não? Mas é assim. Força. Vai lá. Não tem? Força. Vamos. Força aí vocês 3. Eu pedi 3 homens fortes. Força. 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 Parou. Parou. Calma. Agora é o seguinte. Onde está o diretor dos aventureiros aqui? Vem para cá. Diretor dos aventureiros. Mas também os aventureiros depois eles acabam sendo desbravadores, não é isso, Richard? Cadê a diretoria dos desbravadores? Está aqui também? Diretor dos desbravadores, ou diretor, cadê? Tá ou alguém da diretoria dos desbravadores pode vir aqui representar? Isso, está ali também. Alguém da diretoria dos desbravadores. Eu quero que vestido de desbravador. Vem cá, diretoria. Não, pode ser também, entra aí. Ministério da Criança, está aqui? Está aqui ou não? Cadê? Vem cá, líder do Ministério da Criança. Pode vir aqui. Não, é de salto mesmo. A tua força não está no salto, está na habilidade que Deus vivo está com você. Segura aí. Não, segura firme aí. Onde estão os anciãos da igreja? Não, você fica aí. Agora não é mais. Você está representando aí. Eu quero outros anciãos da igreja aqui. Eu quero os demais anciãos da igreja aqui. Onde está o diretor de jovens da igreja? A diretora de jovens da igreja? Do colégio adventista? Diretoria do colégio adventista? Aonde está a chefe das diaconisas? Está por aí? Está na cozinha também. Eu vou para lá depois também, tá? Tô percebendo que a coisa está lá. Não, agora chega. Acho que tá bom. Agora equilibrou agora ou não? Agora, onde estão os diáconos da igreja? Estão aí? Quero os diáconos da igreja. Vocês riem, né? Aí, rapaz, agora eu acho que ficou melhor. Vão para lá um pouquinho, ó. Vão para lá um pouquinho. Seguir aqui para lá, tá? Valendo agora? Prepara. 1, 2,
Puxa! Ah, para lá. E ainda converteram os outros 3 ainda. Fiquem aqui comigo. Podem ficar. Não vai ninguém embora. Segura a corda. Segura aqui. É uma dinâmica, uma brincadeira, mas que ela traz uma questão muito séria. Às vezes é exatamente isso que acontece quando nós não damos o devido apoio para os ministérios de nossa igreja, unidos como servos de um só corpo. E vemos as nossas crianças, juvenis, a nossa juventude sendo arrastada para fora e não fazemos nada. Nós somos uma igreja, um corpo e uma missão. E a nossa missão é salvar aquilo que temos de mais precioso aqui. Quando trabalhamos juntos, como servos de Deus, unidos no mesmo propósito, a vitória é garantida em Cristo Jesus. Você não está sentado aqui apenas para assistir a isso, mas para participar disso. A corda também tem que estar na sua mão, para que você se sinta parte de todo o processo da igreja. Um só corpo, uma só missão, um só serviço. Obrigado aos ministérios de desbravadores e aventureiros. Obrigado porque vocês fazem parte. O processo passa pelo Ministério das Crianças, passa por todos os departamentos da igreja. E assim garantiremos a vitória em Jesus. Que Deus o abençoe nessa manhã, para garantir a sua vitória também, da sua família, todos juntos, num só propósito. Obrigado a todos. Vamos ter um momento, a mensagem musical agora do coral. Não saiam ainda temos os últimos detalhes, a mensagem do coral, e aí então estaremos prontos para o encerramento.